Nesta noite, irmãos, nós vamos meditar um pouco sobre o juízo final. E o tema da mensagem dessa noite é uma pergunta: haverá um juízo final? E daqui a pouco eu então explico por que o tema está em forma de pergunta, né? Mas antes, nós vamos fazer a leitura do texto bíblico e eu convido você a acompanhar a leitura bíblica que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Estaremos fazendo a leitura de 31 a 46. Então Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versos 31 ao 46. Diz assim, então, o texto bíblico. Esse é um trechinho, irmãos, que fala do final do sermão profético, né? Fala sobre a vida eterna e fala também sobre o castigo eterno, tá? Diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, e tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estavas nu e vestis-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Oremos. Senhor Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, que o Senhor possa, nesse momento, falar ao coração de todos nós, através da leitura bíblica, através da reflexão, e que possa haver edificação espiritual a todos. Eu oro agradecido e peço no nome de Jesus. Amém. O tema, irmãos, dessa mensagem, então, haverá um juízo final? E
o tema ele está em forma interrogativa, em forma de pergunta e de forma proposital. Porque o objetivo é exatamente trazer reflexão a todos aqueles que julgam, ou aqueles que dizem, ou aqueles que pensam, ou que entendem que não haverá um juízo final. O objetivo, então, é fazer com que haja uma tentativa de pensar um pouco sobre esse assunto a todos, né? Mas principalmente a sociedade em que vivemos atualmente. Então, há um entendimento de que na sociedade moderna, ou parte dela, né, de que a morte física, quando nós então cessamos a nossa vida aqui na Terra, ela é então o encerramento de tudo, o final de todas as coisas. Muitos dizem, morreu, acabou. Não existe vida após a morte. E por isso é preciso desfrutar, aproveitar e experimentar todos os prazeres que dizem respeito a esta vida. Este é um pensamento predominante em boa parte da sociedade atual. Mas existe também um outro entendimento acerca do juízo final de Deus, que também está presente na sociedade. E também é muito difundido na sociedade contemporânea. E muitos dizem assim, Deus é amor e não existirá condenação para ninguém, porque o amor suplanta tudo. Então nós vimos aqui esses dois tipos de pensamentos predominantes em parte da sociedade atual, mas eu quero ressaltar o quê? Que esses dois tipos de entendimentos acerca do juízo final de Deus, ele é demoníaco. E ele não encontra amparo nem fundamento bíblico para nenhum deles. Ao contrário, a Bíblia ela irá afirmar que haverá sim um juízo final para todos e condenação para todos aqueles que não aceitam um compromisso com Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia é muito clara em relação a esse assunto. Mas o diabo tem tentado confundir as pessoas, tem tentado desviar o foco da verdade da palavra de Deus e ele tem conseguido sucesso em parte da sociedade. Bom, dito isso, irmãos, esclarecidos esses dois argumentos que estão presentes aí na sociedade, a meditação, então, dessa noite vai tentar compreender alguns pontos desse texto bíblico que nós lemos, importantes e relevantes para a vida de todos, né? Então, nós vamos tentar responder algumas questões refletindo sobre esse texto que lemos, né? Onde está na Bíblia que haverá um juízo final? Nós lemos um, mas existem muitos outros. Como se dará esse juízo final? Para onde irão os mortos sem Cristo e os mortos com Cristo? E o que eu faço para me livrar da condenação do inferno? Algumas questões que nós estaremos refletindo conforme avançamos, então, na meditação dessa noite. Para entendermos, irmãos,
este texto que nós lemos, é importante o quê? Nós voltarmos um pouco no capítulo 24 nós lemos o capítulo 25, mas o sermão profético, ele se inicia no capítulo 24, né? Quando nós não vamos ler todo o capítulo, porque ele é bem longo, mas você pode ler na sua casa, né? E poder ter um pouco mais de esclarecimento acerca desse assunto. Mas o capítulo 24, ele se inicia quando os discípulos eles mostram o templo para Jesus. No verso 2 do capítulo 24, nós temos então isso, né? Olha, Jesus, porém, verso 1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, né? Então, começa aqui então o início, né? Quando começa a se dar as explicações de Jesus acerca desse sermão, tá? Eles então, irmãos, tentam mostrar a estrutura do templo, que era muito grandiosa para Jesus. Mas já no verso 2, Jesus dá uma resposta a eles, né? Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, vejam bem, Jesus, ao dizer isso aos discípulos, deixou eles curiosos acerca dessas palavras de Jesus. Então, eles aguardaram um momento para que eles então voltassem a esse assunto, para que Jesus pudesse explicar a eles sobre esses assuntos acerca do fim, né? Como que se daria essas coisas, né? Então, quando Jesus ele está sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos então o interrogam acerca dessas coisas novamente. Então, a partir desse momento, Jesus começa a explicar a eles como que se dará as coisas relacionadas ao fim dos tempos, né? Ou ao tempo do fim, tá certo? Esse texto que nós lemos, ele faz parte então desse finalzinho dessa conversa de Jesus com os seus discípulos, tá? Se você quiser saber o início da conversa, né, você pode ler a partir do verso 24, tá? Mas esse texto então é chamado o sermão profético. E ele contém então verdades que nós gostaríamos de ressaltar aqui para todos, para toda a igreja. A primeira verdade, irmãos, que é importante então ressaltar desse texto que nós lemos, está nos versos 31 e 32 do capítulo 25. Diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então, veja bem, aqui nós temos uma primeira verdade acerca do tempo do fim, que é o quê? Haverá um juízo final. Agora não mais com ponto de exclamação, né, de pergunta, mas um de interrogação, de afirmação. Haverá um juízo final. O texto bíblico não deixa dúvida acerca disso, né? Então veja bem que o texto diz que o Filho do Homem, ou seja, Jesus, ele virá em glória com os seus anjos e se assentará no trono para julgar. Perceba que Jesus aqui, ele inicia-se um outro momento do seu ministério,
Nós vivemos, irmãos, atualmente a época da graça, onde o Evangelho é aberto a todos, a salvação é aberta a todos. Mas esse momento retrata Jesus como juiz. Ele estará sentado no seu trono para julgar. Ou seja, é Jesus diante do juízo final, onde todos estarão diante dele e serão julgados, né? O versículo bíblico, ele começa falando em quando, né? O quando, irmãos? Quando será o fim, né? Essa é uma pergunta que tem atravessado os séculos. E muitos tentaram encontrar uma data para a volta de Jesus. Só que o único que sabe disso é o Pai, somente o Pai, né? Então, nós não sabemos. No entanto, Jesus disse que haveriam sinais, e nós podemos ver os sinais, né? E os sinais mostram que a vinda dele está próxima, né? E ela é certa e acontecerá em breve. Nós estamos então caminhando, toda a humanidade, rumo a esse dia. Que dia? O dia do juízo final. O dia em que Jesus irá julgar a todos. Infelizmente, muitos estão a viver como se esse dia nunca irá chegar. Isso é triste, irmãos, isso é muito triste, né? Muitos vivem como se nunca fossem morrer. Ou vivem como se não tivessem que prestar contas a Deus. Ou muitos mais, de forma mais clara, se dizem ateus e que não creem em nada, né? Mas, na verdade, todos, estas pessoas que não querem compromisso com Deus e que vivem dessa maneira, eles vivem anestesiados com a correria do dia a dia, ou como se Deus fosse uma fábula inventada por historiadores. Mas Jesus, ele irá alertar os seus discípulos para esta anestesia para as coisas de Deus. Quero ler capítulo 24, verso 38 e 39, em que Jesus ele faz então um comparativo com a época do dilúvio. Então diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só o que diz o texto bíblico. E não o perceberam. Por quê? Porque eles viviam anestesiados com o seu dia a dia, preocupações em comprar, vender, casar, né? Desfrutar das coisas da vida. E não perceberam, viviam desapercebidos, viviam anestesiados, despreocupados com as coisas de Deus, mas muito ocupados com as coisas do mundo. Essa é a realidade nos dias atuais. Não perceberam que esta vida caminha para um fim, caminha para um juízo final. Então Jesus alerta os seus discípulos acerca dessa anestesia que acaba induzindo as pessoas a um caminhar despreocupados com as coisas de Deus. A primeira vez que Jesus veio, ele veio
como um cordeiro para o matadouro. Ele veio com esse objetivo, porque isso era necessário que ele morresse para trazer salvação a todos. O seu sangue, então, nos trouxe perdão de pecados e vida eterna. No entanto, Jesus, ele virá outra vez. E nesse texto que nós lemos, ele deixa muito claro que Jesus, então, virá como juiz e como rei da glória. Não mais como um cordeiro rumo ao matadouro, mas como juiz e rei da glória. Ele se assentará no seu trono e julgará a todos. E todos nós aguardamos esse dia. Será maravilhoso para toda a sua igreja. Tem alguns textos bíblicos que são muito claros acerca do juízo de Deus. Nós vamos ver apenas alguns. A Bíblia tem muitos. Mas gostaria de compartilhar com a igreja alguns. Apocalipse 20, de 11 a 15, retrata um pouco sobre esse assunto. Diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É o juízo de Deus, o juízo final. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1, também nos traz referências bíblicas acerca desse assunto. Diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. É o juízo de Deus que a Bíblia deixa muito claro. E por último, Tiago 2, verso 13, que diz assim: Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Textos, irmãos, que falam sobre o juízo final. Todos, os vivos e os mortos, de todos os tempos, sem distinção, nos apresentaremos diante de Jesus no juízo final. E nós não temos como fugir disso. Isso é algo certo que irá acontecer, porque a Bíblia diz que vai acontecer e o que a Bíblia diz se cumpre. Porque a Bíblia é a verdade. Então, sim, haverá um dia do juízo final. E todos nós estaremos diante de Jesus para sermos julgados. E o texto que nós lemos deixa muito claro isso no sermão profético proferido por Jesus aos seus discípulos. A segunda verdade que o texto bíblico nos traz está dos versos 32, 33 e 34, depois o 41 e 46. Você pode acompanhar comigo. Diz assim, do Mateus capítulo 25, né?
E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 41. Então dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E verso 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A segunda verdade, meus irmãos, que o texto bíblico nos traz é que haverá separação. Jesus irá separar as pessoas no dia do juízo. Isso coloca por terra esta compreensão ou este entendimento de que Jesus é amor e vai salvar a todos. É mentira esta afirmação. É enganosa. O texto ele é muito claro. Quando alguém diz que não existe inferno, que Deus é amor e salvará a todos, isso é mentira. E isso tem servido como pedra de tropeço, conduzindo muitas pessoas para a perdição. Não é o que a Bíblia diz. Se não existe inferno, eu não preciso de Jesus que me resgata do inferno e me conduz para a vida eterna. É mentira, é preciso estar atento. No entanto, o texto ele é muito claro em relação à separação das pessoas e seu destino. Então, Jesus, ele diz assim, ele vai separar os bodes de ovelhas. Os bodes serão destinados ao inferno e as ovelhas para a vida eterna. O Senhor separará uns à direita e outros à esquerda. É o que diz o texto bíblico. Os que estiverem à sua esquerda serão destinados ao inferno. E os que estiverem à sua direita serão destinados à vida eterna. É o que diz a palavra de Deus. Mas ele continua. Que o Senhor também separará os benditos dos malditos. Os malditos para o inferno, mas os benditos para a vida eterna. E por último, lá no verso 46, Deus separará os justos dos injustos. Os justos para a vida eterna, mas os injustos para a condenação eterna. Mas esta separação que a Bíblia diz que haverá no juízo final, ela não está apenas nesse texto bíblico que nós lemos. Jesus, quando ele trouxe a parábola do trigo e do joio, ele já fez referência a essa separação, né? Jesus, então, ele foi taxativo na existência dessa separação que irá se consumar no dia do juízo final. Mateus capítulo 13, versos 24 a 30, diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo.
Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Inferno. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. É a Nova Jerusalém. Então, irmãos, Jesus já estava deixando muito claro sobre esta separação no dia do juízo. Alguns, então, poderiam perguntar: mas Deus é amor. Como vai haver, então, essa separação de pessoas, né? Realmente, a Bíblia ela é afirmativa, né, sobre de que Deus é amor. Isso é verdade. Existe uma infinidade de textos bíblicos e versículos que falam sobre o amor de Deus. Eu vou citar apenas um, mas existem muitos. João 3,16 comprova este atributo de Deus. Deus é amor, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um versículo muito conhecido. Por quê? Porque fala do amor de Deus. Deus quer que todos venham a salvar-se, né? Nós vivemos a época da graça e a oportunidade da salvação, ela é dada a todos. Ela é dada a todos. E em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim: o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Olha só, é o amor de Deus. É o amor de Deus presente na sociedade que nós vivemos. Isso é amor. Aliás, o amor de Deus, ele se completa no juízo de Deus. A justiça de Deus, ela será manifesta no dia do juízo. E isso é manifestação de amor para com os justos. Se Deus fosse somente amor e não houvesse juízo nem justiça, Deus não seria justo. O Espírito Santo de Deus, ele usa o juízo de Deus no convencimento do pecador. Veja comigo em João 16, né? Evangelho de João, versos de 7 a 11, diz assim: todavia digo-vos que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só. E ele continua: do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o trabalho realizado pelo Espírito Santo está no convencimento, e ele usa exatamente
esses critérios do juízo de Deus no convencimento do pecador, né? Irmãos, para Deus não existe meio termo. No juízo haverá aqueles que estarão à sua direita e aqueles que estarão à esquerda de Jesus. O único no meio é Jesus, que é o juiz. Ele divide e separa com justiça. Então é preciso decidir. E este é o momento de decidir por Jesus. Este é o momento. Porque todos aqueles que decidirem por Jesus vão poder ouvir dele: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus está de braços abertos porque o seu amor é estendido a todos e ele quer salvar a todos. Mas existe uma terceira e última verdade que eu quero compartilhar, que está nos versos 35 a 40, que falam sobre os atos, né? Aquilo que a gente realiza, né? Então, os nossos atos, eles então reverberam para a eternidade. A sua e a minha fidelidade a Deus não será esquecida pelo Senhor. Deus, ele está atento ao nosso andar, nosso deitar, e ele nos contempla com o seu olhar. Provérbios capítulo 15, verso 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. No juízo final, Jesus, então, ele vai esmiuçar todos os atos de justiça dos justos diante dele, e ele vai retribuir a cada um segundo os seus atos. Ou seja, todos nós seremos galardoados pelo Senhor, os justos, né? Efésios capítulo 2, verso 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, irmãos, esta última verdade que fala sobre os atos de justiça dos justos, nos deixa muito claro que na vida cristã, ela inexiste sem a realização de boas obras, né? As boas obras, elas existem para que nós possamos andar nelas, né? A igreja de Jesus, ela precisa nutrir um coração desprendido das coisas materiais e se voltar com um olhar de compaixão para o necessitado, porque é assim que ela estará cumprindo a sua obra, né? O egoísmo e o orgulho, eles devem então ceder espaço ao amor pelo outro, né? Porque assim todos nós estaremos expressando a nossa vida em amor ao Senhor. Mas, por outro lado, nós temos também aqueles que estarão à esquerda de Jesus, que receberão condenação. Por quê? Porque os seus atos não glorificam a Deus. Todos os seus atos são movidos por egoísmo, por orgulho, e são voltados para agradar o seu próprio eu, não a Deus. Por isso, eles ouvirão esta palavra tão dura de Jesus, para que eles então se apartem dele, porque Jesus não os conhece, né? Na verdade, o retrato é esse. Jesus olha para os justos à sua direita e enxerga os justos e os seus atos de justiça dignos de receberem as boas-vindas para as bodas do Cordeiro. Por que acontece isso? Porque os nossos pecados foram todos perdoados por Jesus.
e eles foram jogados lá no fundo do mar e estão esquecidos pelo próprio Deus. Mas os atos de pecado do injusto estarão ali diante dele. E Jesus não é compatível com o pecado. Para concluir, irmãos, quero ressaltar que nós estamos vivendo uma época em que a Bíblia chama de fim dos tempos, ou tempo do fim, e que ele se aproxima de forma muito rápida. Os sinais apontam para isso. Quero ler um versículo que está em Ezequiel, capítulo 33, verso 11, que diz assim: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus está de braços abertos para acolher a todos. O desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos e possam desfrutar a vida eterna. E o desejo de Jesus é dizer a todos: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se você deseja ouvir essas boas-vindas de Jesus, você pode entregar a sua vida também a Cristo, aceitando Ele como Salvador e Senhor. Este é o momento. Faça isso. Vamos orar? Ore comigo nesse momento. Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer, Pai, porque tu és um Deus de amor que nos acolheu através do sangue de Jesus derramado na cruz, nos trazendo salvação e vida eterna, Pai. Te agradecemos também porque a tua palavra nos diz que haverá um dia do juízo em que nós poderemos adentrar a nova Jerusalém preparada para todos nós, os justos. Mas que também o teu amor está aberto a todos e que é possível ainda aceitá-lo como Senhor e Salvador. Que o Senhor possa ser misericordioso para com todos e possa alcançá-los com a tua graça. Que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis e podemos assim honrar o teu nome com o nosso andar, com o nosso viver. Eu oro agradecido e peço no nome de Jesus. Amém.